O Celso tinha voltado de Cambridge, onde redigiu Formação Econômica do Brasil, e tinha sido nomeado por Juscelino diretor regional do BNDE para o Nordeste. Fui falar com o Celso. Assim, estou interessado em trabalhar num projeto aí que dizem que o senhor vai fazer. Tudo bem. Pode viajar para o Recife? Posso. O Celso armou lá um time de 20 malucos, ele atesta, e logo instalou-se o Congresso, o Seminário de Garanhuns, famoso, que foi que deu início à Sudene, né? Olha, aquilo, em primeiro lugar, é um lado que pouco analisam da obra do Celso. Aquilo era uma reforma da federação. O lado político mais estratégico é uma reforma da federação. Vocês vejam que o Conselho da Sudene é formado pelos governadores e os representantes dos órgãos federais na região. É como se você regionalizasse a federação. Quer dizer, ali tinha a percepção de que se a renda per capita de São Paulo era 10 vezes a do Piauí, essa federação não é viável. Por aí você não vai a lugar nenhum. Então você tinha que mudar a forma pela qual capitais, mão de obra e a ação federal se chegava até os estados. Você sempre se refere, pelo menos que eu conheça, é um intelectual brasileiro de esquerda que se refere a esse período de 62 a 64 com um período de pré-revolução ou de intensa agitação política, social, intelectual, mas de forma extremamente valorativa, exaltando de alguma forma o significado profundo desse período histórico. Teve efetivamente para você essa dimensão, esse período? Teve. Quer dizer, ali o Brasil de repente entrou em movimento. Era uma coisa fantástica. De certo modo, a estrutura social mudava diante dos seus olhos. Você via as pessoas tomando consciência, as questões iam se tornando mais inteligentes. De repente, todo o arsenal de lugares comuns, de banalidades sobre o Brasil ia se dissolvendo, enfim. De repente, quer dizer, houve realmente uma intelectualização do debate, uma esquerdização do debate, uma clarificação sociológica do debate absolutamente extraordinária.
Onde é que você estava em 1º de abril de 64? E como é que você viveu esse dia? Foi um dia foi um dia de sol, foi um dia lindo, né? Eu fui para o centro da cidade olhar. E estava a Praça da República, uma beleza. E Tinha gente na rua? Não, ninguém. Completamente vazio. E, enfim. Mas você sentia que alguma coisa tinha acontecido. E poucos dias depois, começaram a aparecer as pessoas machucadas na rua. Então, eu morava na Oscar Freire, pertinho da Casa Branca, e topei com um cara caindo aos pedaços, pedindo esmola. E era um líder sindical. Não? Fui para o Rio, tirei passaporte, fiquei esperando um habeas corpus do Superior Tribunal Militar, que ainda havia habeas corpus. Recebi um habeas corpus do Superior Tribunal Militar, porque eu estava com prisão preventiva decretada. Aí veio o convite das Nações Unidas para trabalhar na Guatemala. E aí fui para Guatemala. Entre Guatemala e México, passei 3 anos. Eu fui preso em começo de junho, por aí, 64. Chamava Tintoretto, acho que na época, aquele caminhão da polícia, preto e branco. Chegando no DOPS, segundo andar, entro numa sala, assim de gente, umas 15 pessoas, delegado, aeronáutica, investigadores. Aí começo a fazer pergunta. Quem, onde e quando? Eu não sei. A tortura pesada começa em 69. Ela foi pesada em 64 nos portos, lugar Porto Vermelho, Recife, São Paulo, não. Eu saí exilado. Na França, eu comecei a estudar um pouco de economia, mas interrompi também, porque eu voltei ao Brasil novamente, aí clandestino, e finalmente, como não houve condições para permanecer aqui, eu fui para o Chile, e aí já com um projeto de vida, que era estudar economia. Por que o Chile? Porque Santiago era uma espécie de centro latino-americano intelectual, porque havia várias instituições lá, da ONU ou internacionais, de âmbito latino-americano e que funcionavam em Santiago. O exílio criou uma geração de brasileiros que se encontraram como latino-americanos, coisa que nós não éramos. Na Europa que eu vou descobrir identidade com a América Latina. 64 nos obrigou a cair nesse banho de identidade de imediato. E você disse uma vez que o golpe de 64 para você foi a lição do que não muda no Brasil. De fato, quer dizer, o grande impulso de mudança foi quebrado ali, né? Quer dizer, em 64, quer dizer, a hipótese de uma transformação democratizante importante do Brasil foi abatida ali a cacete, né? Sem dúvida. Você estava dando aula na USP nessa hora? Em 64 eu dava aula na USP. E como é que foi o clima na universidade? Assim? Olha, no começo todo mundo esperava uma repressão bárbara, né? E estava todo mundo ultra ressabiado, com medo, e tirando livros de casa, e em pânico, né? E quando a repressão foi muito seletiva e, no fim de contas, não caiu de maneira pesada sobre a universidade, foi uma surpresa, na verdade. Porque naquela hora todos pensavam, bom, agora é cadeia, expulsão, desemprego, enfim, estávamos preparados para o pior. Quer dizer, a repressão foi dura mesmo, foi no campo e em setores do exército, né? E sindicalistas, claro. Quer dizer, foi na área popular a repressão. Na área universitária, quer dizer, o golpe não era não estava no programa do golpe quebrar a universidade. Isso depois foi acontecer em 68, né? Em 66 eu retornei à universidade. Depois eu fui para Princeton, passei um ano lá, me especializando em demografia, entre outras coisas. Ao voltar em 67, o Fernando Henrique tinha voltado do exílio e estava
disputando a cátedra de política, que ele ganhou. Ele tornou-se ainda professor catedrático, ao regime anterior. E aí, então, voltamos. Os antigos amigos do Grupo de Capital voltaram a se ver e, enfim, trocar ideias sobre a situação política, etc. Estávamos todos na USP de novo. E, a partir do ato institucional de dezembro de 68, ficou para nós muito claro de que nós íamos ser expulsos da universidade.